Salve, rapaziada! Mais uma vez eu aqui, Paulo e Hélio na área. Hoje vamos falar na pegada dos vídeos das dicas, né, de 1 a 10. Hoje vamos fazer um de 1 a 5. Como escolher o turbo correto para o seu projeto, com 5 dicasinhas básicas que você vai ter que anotar num papel. Então já pega a caneta, pega o papel, pega o bloquinho de nota do celular aí, seu grupo pessoal de WhatsApp, sei lá. Anota aí que são 5 dicas fundamentais para você escolher o turbo correto para o seu carro. Para você que não é inscrito no canal, corre aí, tem um botãozinho aí de se inscreva, clica nesse botãozinho, ative o sininho, deixa aquele like nervoso, tá? Acompanhe nossas redes sociais que está no link da descrição, nosso contato pessoal também. Sugestão de vídeo, galera, deixe nos comentários, é muito bem-vindo toda sugestão. Crítica também, às vezes já acompanhou o nosso canal, se não acompanha, dá uma roletada pelo nosso canal aí, acompanhe que tem bastante vídeo e conteúdo da hora, tudo prontinho para vocês. Pois é, galera, hoje o assunto é bem legal, sugestão aí da galera, sempre perguntando sobre turbinas. A gente vai deixar para vocês de uma forma bem legal 5 dicas para você escolher o seu turbo da maneira correta. Não preocupe-se com a ordem, tá? Igual a gente sempre fala. Eu coloquei na ordem que eu acho fator de importância, mas você tem que pensar nesses 5 itens sempre ao escolher um turbo, tá? Então vamos lá, preste atenção no vídeo. Como eu falei, papel e caneta na mão e vamos que vamos pro vídeo. Ah, esse turbo que tá aqui em cima, esse aqui é o meu. Eu escolhi esse, pro meu carro eu uso esse. Cada um vai falar o para que é. Depois falo para vocês o porquê que eu escolhi esse. Vamos lá. Dica número 1, galera, para vocês entenderem. Como eu sempre bato na tecla, todo princípio de montagem de um carro tem um projeto. E para se ter um carro turbo, você tem que ter o projeto. O que significa o projeto, Paulielli? O projeto é, eu vou escolher o turbo de acordo com o meu perfil e utilização do carro. Bom, eu tenho o meu primeiro carro turbo, eu quero ter o meu primeiro carro turbo, eu não quero, vamos levar o... Aliás, eu não vou pôr o Gol de exemplo hoje não, hoje eu vou pôr um cadete, um GM Família 2 8 válvulas como exemplo. Vamos pegar um cadetão, GMzão Família 2 8 válvulas como exemplo. Você tem que escolher o turbo para ele. Vamos supor que eu tenho um carro, eu quero montar forjado, eu quero chegar perto dos 500 cavalos. Então o que a gente tem que pensar? Cara, eu quero 500 cavalos de turbo, ok, então vamos lá. Eu vou pensar primeiro em procurar um turbo que me atenda essa cavalaria. Se eu quero 500 cavalos de turbo, não adianta eu pegar uma PL 240, uma R4449. Não adianta eu pegar uma .50, que não vai chegar em 500 cavalos. Então a gente tem que pensar num turbo que vai atender 500 cavalos. Aí a gente pega, vai na loja, vai na internet, vai em algum lugar, vai pegar o catálogo, vai pegar todos os gráficos dos turbos e vai começar a entender o turbo, olhando cada modelo de turbo. Por exemplo, para até 500 cavalos, vamos pensar num turbo R545 da Master Power. Então, a turbina R545 que a gente vai levar de exemplo para um cadete 2.0 GM Família 8 forjado, pensando em 500 cavalos. Esse turbo R545 é um turbo para até 600 cavalos. Então, eu tenho a intenção de ter um carro com 500 cavalos, eu tenho que pensar num turbo que me atenda isso. Na maioria dos casos, eu não vou pegar, se eu quero um carro de 500 cavalos, eu não vou pegar um turbo para 500 cavalos, tá, gente? A gente tem que ter um limite para que o turbo não trabalhe basicamente no limite da sua ilha de eficiência, que é onde a gente fala que o surge do mapa dele, do turbo. Então a gente tem que pegar um turbo que esteja um pouquinho acima da ilha um pouquinho acima de entrega de cavalaria do que o que eu necessito, tá? A gente pensa, tá, como forma correta, entre 10 e 20% acima da cavalaria que eu quero. Se eu quero 500 cavalos, eu vou ter que ter um turbo para 550 550 cavalos a 600 cavalos, que é uma 545. Por isso que eu peguei ela como exemplo. Então, galera, sempre preocupe-se com isso. Ah, Paulielli, mas eu vi a galera de um ponto 50 no carro com 420 cavalos, 430 cavalos, que é o limite do turbo. Vai acontecer de você ver isso sim, cara. Acontece, vai usar normal. Porém, o turbo já lá perto dessa cavalaria já está no final de eficiência dele, tá? Então, assim, vai estar trabalhando provavelmente com um pouquinho de contrapressão no turbo. O turbo vai sofrer um pouquinho mais, vai esquentar mais a caixa quente. Talvez o turbo tenha uma vida útil menor. Então, galera, primeira coisa de se fazer, dica número 1, projeto. Sentei lá, eu quero um carro para brincar na arrancada, um cadete GM2, família 2, 8 válvulas com 500 cavalos. Escolher o turbo de acordo com a minha ideia de utilização do carro e o meu perfil. Também não adianta você pensar num carro de 500 cavalos e você nunca teve um carro turbo.
Aí você vai montar num carro de 500 cavalos de rua, vai achar desconfortável, vai começar a sofrer com transmissão e você estava querendo simplesmente um carro para você dar um rolezinho e curtir. Então, galera, pense no projeto, o seu perfil de usar o carro. Ah, eu quero um carro que pegue rápido. Quanto mais cavalaria eu tiver no carro, mais demorada vai ser a pegada, porque eu vou ter que trabalhar com turbos maiores. Maior vai ser o lag, a demora para acender a turbina. Entendeu? Então é isso daí, turbo grande mais lag. Então se eu tenho um perfil de um cara que quero sair no sinaleiro distracionando, o ideal é pegar um turbo menor um pouquinho e ter um carro com menos cavalaria, que ele vai fazer isso. O carro com mais cavalaria vai te levar a potência mais para alta rotação e não mais para baixa rotação, ok? Dica número 2 que a gente tem para falar, tamanho físico do turbo. Às vezes a gente fica no entusiasmo, quero um carro para cavalaria, quero um GMão Família 2 ali da hora, pancada, para andar, quero cavalaria, quero tudo. Mas eu quero manter o ar-condicionado, eu quero manter isso, eu quero manter aquilo. Aí você tem que pensar o quê? Eu preciso de um turbo grande para me atender na cavalaria que eu quero. Aí os coletores que tem pronto no mercado, não cabe esse turbo grande sem você remover algumas peças do carro. Aí você bate na tecla e fala assim, porra, o que eu vou fazer? Eu queria o carro com cavalaria, queria o conforto, queria deixar o radiador, o condensador de ar, tudo no lugar, pôr intercooler, mas não tem como, não vai caber aquele turbo ali. Aí é onde entra aquela boa e velha questão de projeto. Você vai ter que pensar num coletor tubular, fazer deslocado ou remover algum item. Então, gente, também ao pensar no turbo, tem que pensar no tamanho físico do turbo. Olha o tamanho que é esse turbo aqui. Se você parar para pensar, olha o tamanho que é esse turbo. Isso aqui você não coloca em qualquer carro, em qualquer coletor que tenha um carro original, que às vezes tem um pouco espaço no cofre. Às vezes dá uma vontade de utilizar, mas você fala, eu não quero tirar a originalidade do carro, não quero um coletor de tubular e quero usar um coletor de ferro fundido um turbo desse. Não vai caber, tá? Então, galera, muito cuidado com o tamanho físico do turbo. É muito importante vocês entenderem isso também. Dica número 3, que eu acabei falando no comecinho da dica número 1, margem de segurança para o turbo. Galera, respeite a margem de segurança de um turbo. Um turbo ele vai te atender sempre muito bem até a cavalaria que ele te oferece. Se ele é para 430, ele vai te atender até 430. Pode dar mais cavalaria? Lógico que pode, mas ele é para até 430. Então preocupe-se com a margem de segurança e fiquem atentos para aquela questão do que eu falei. Procure turbos que te entrega de 10 a 20% a mais de cavalaria do que o que você quer. Porque, tem um detalhe também, se eu pegar essa margem de 10 a 20%, eu tenho um carro hoje que eu quero 300 cavalos. Mas logo eu vou ir para 1.50, show de bola. Porque logo ali na frente eu vou andar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou querer ir lá no parafuso da Westgate, torcer o parafuso e empurrar mais pressão. Se eu pego um turbo que já está no limite, acabou, irmão, não vai ter como pôr mais pressão. Se eu pego um turbo que está no limite, eu não consigo pôr um booster lá sequer para mais pressão. Então, galera, muita atenção com isso. Preocupe-se com a margem de segurança. Essa foi a dica número 3. Dica número 4, para vocês pegarem aí. Estão anotando? Fique atento. Coletor de escape. Qual coletor de escape eu vou utilizar para eu escolher o meu turbo? Se eu tenho um coletor de escape que ele é monofluxo, tá? Preste atenção no que eu vou falar. É bem prática a regra. Se eu tenho um coletor de escape que ele é monofluxo, obrigatoriamente, pensando na regra, eu teria que usar uma caixa fria, uma caixa quente monofluxo, obrigatoriamente pensando na regra. Mas o que acontece? Uma turbina com a caixa quente menor, com a caixa quente maior, dificilmente você vai estar utilizando ela monofluxo. Hoje a Master Power tem uma linha gigantesca de caixa quente grande monofluxo. Mas a maioria das turbinas não tem. Então assim, a caixa quente .70 geralmente é pulsativo e o meu coletor é monofluxo. O que a gente faz quando é esse caso? Obrigatoriamente teria que usar uma caixa monofluxo. Ok, correto. Como a gente não tem uma caixa quente monofluxo grande, talvez eu não tenha, eu venho aqui na turbina e vou fazer um retrabalho. Se vocês verem o pulsativo, a divisão da caixa quente pulsativa, ela tem uma parede, tá? Uma parede em paralelo, que obstrui todo o ar que vai vir do coletor, que é mono. Batendo aqui nessa quininha aqui, vai gerar turbulência. Então a gente vê muito se fazer, a gente já fez, muitos preparadores fazem. Você vem aqui, tá? Bem nessa divisão aqui, e afia ela. Você vai fazer um retrabalho como se estivesse retrabalhando um duto de um cabeçote. Você vai deixar ela bem amoladinha para que ela não fique essa parede viva, fique simplesmente como se fosse uma flecha, o ar bate nela e direcione para os dois lados da caixa quente. Então você vai afiar ela como se fosse uma lâmina de uma faca para que o ar bate e separe, para que não gere turbulência na sua turbina. Cara, isso funciona? Funciona.
igual eu tô falando, a regra pede para que se use mono com mono, pulsativo com pulsativo. Mas eu estou falando para vocês que funciona dessa forma. Então preocupe-se com o coletor que vocês vão utilizar. Segunda opção, eu tenho um coletor pulsativo. Mas eu tenho um coletor pulsativo e queria usar uma caixa quente da minha turbina pequenininha, 48. E a 48 originalmente, pelo menos pela Master, não vem pulsativo mais, só vem monofluxo. No coletor pulsativo e a caixa quente monofluxo, não tem problema nenhum. Se for pulsativo com pulsativo, vai gerar uma eficiência legal. Mas se for pulsativo numa caixa quente monofluxo, não precisa de se fazer nada. Pode simplesmente colocar lá a turbina sem problemas, tá, gente? Então, vamos lá. Coletor mono, preferencialmente caixa mono. Coletor pulsativo, você pode utilizar a caixa da turbina mono ou pulsativa. Esse não vai interferir em nada. Então, muita atenção com isso. Em relação ao coletor, preste bem atenção. Um turbo nesse diâmetro aqui, como eu falei, num coletor de ferro fundido, na maioria dos casos, não cabe. Até mesmo porque turbina muito grande, o pé T4, coletor de ferro fundido, não vai ter pé T4. Então, muita atenção com isso daí. Agora vamos para a quinta e última dica, tá? Para vocês pegarem a visão aí. Quando eu vou montar um turbo, eu tenho que estar ciente de uma coisa. Se eu tenho um coletor que a turbina vai lá embaixo, igual o nosso Gol de arrancada que está atrás das câmeras aí, tá aqui dentro da loja, que usamos essa turbina, nossa turbina é lá embaixo, cara. É muito baixa a turbina. Quando eu vou montar uma turbina num coletor desse, eu tenho que estar completamente ciente da opção de montar um turbo lá embaixo, que eu vou ter que, se o carro é de andar na rua, galera, seria bom eu colocar um intake, alguma coisa para deslocar essa boca para cima, que para evitar de pegar uma chuva, para evitar de pegar uma chuva e pegar uma enxurrada e entrar água no meu motor pela turbina, pegar alguma sujeira maior no chão, tá? Alguma coisa maior, porque o meu turbo passa muito perto do asfalto. Qualquer coisa que levantar, uma sacolinha, alguma coisa. Então, assim, gente, o ideal seria deslocar o intake. E por isso eu tenho que pensar no turbo que eu vou utilizar. Porque se eu pego um turbo desse com um coletor lá embaixo, eu tenho que estar pensando na segurança e na qualidade de tempo de uso do meu turbo. Meu turbo tem que estar protegido. Tanto com essa questão de filtro, de ter intake ou um filtro, como essa questão de ligações de água, tá? Às vezes o turbo tá lá embaixo, mas porque tá lá embaixo eu não vou pôr água, liga a água. Às vezes o turbo coletor é tão baixo que o retorno é muito pequeno de óleo. Aí o turbo começa a fumar de vez em quando, porque o turbo tá praticamente no nível do cárter. Então, galera, isso é prejudicial para o seu turbo. Então, na hora de se escolher o turbo, que obviamente está vinculado ao coletor de escape, preocupe-se com isso. Se você faz um investimento num turbo desse aqui para a rua, por exemplo, que é muito grande para a rua, mas é só um exemplo, e infelizmente o seu coletor é lá embaixo, você pôr um turbo desse a perder porque você não conseguiu cuidar dele da melhor forma possível, cara, você vai ficar num prejuízo gigantesco. A turbina vai fumar rápido, a turbina vai criar folga rápido por não utilizar filtro, vai acabar estragando por não usar refrigeração. Esse turbo em especial não tem refrigeração, tá? Eu tô falando de refrigeração, mas esse em especial não utiliza, porque é um turbo destinado para a categoria Turbo A Light, tá? É um 7175. Então, gente, muita atenção com isso. Além de todos esses parâmetros na hora de escolher o turbo, depois que você escolhe, preocupe-se com a manutenção do seu turbo. Procure sempre usar filtro de ar, ou um tampão com a tela, ou uma cornetinha com a tela. E se for o filtro lá embaixo, tem perigo de beber água, faz um intake puxando para cima, de preferência onde o filtro, ou o tampão, ou a corneta pegue um ar fresco. É basicamente isso que a gente queria trazer para vocês hoje, essa questão de turbo, escolher turbo e cuidados com o turbo. Para você que curtiu o vídeo, valeu demais, deixa aquele like. Não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe nossas redes sociais, se inscreva e ative o sininho, que é interessante também, para você ficar recebendo os vídeos toda segunda, quarta e sexta. E é isso daí, galera, muito obrigado de coração e até a próxima vez.